Fala galera, estamos de volta aqui com mais uma aula de física com o professor Rodrigo Lopes. Na aula de hoje, vamos estar vendo um resumo do que seriam os processos de eletrização. Antes de iniciarmos, vamos lembrar aqui o que seria eletrizar um corpo. Vocês ainda estão lembrados? Eletrizar nada mais é do que tornar um corpo neutro, tornar um corpo que está neutro em eletrizado. Nós temos três maneiras de fazer isso: a eletrização por contato, a eletrização por atrito e a eletrização por indução. Lembrando, quando é que um corpo vai estar neutro? Quando a quantidade de prótons, que são as cargas positivas, forem iguais à quantidade de elétrons, que são as cargas negativas. Um corpo, ele vai estar eletrizado positivamente quando a quantidade de prótons for maior do que a quantidade de elétrons. E ele vai estar eletrizado negativamente quando a quantidade de elétrons for maior do que a quantidade de prótons. Simples. Quando as quantidades são iguais, eu tenho um corpo neutro. Quando eu tenho mais cargas positivas, eu tenho um corpo eletrizado positivamente. Quando eu tenho mais cargas negativas, eu tenho um corpo eletrizado negativamente. Primeiro processo de eletrização, eu trouxe aqui a eletrização por contato. Como é que ela vai ocorrer? Eu vou pegar primeiro um corpo carregado, um corpo eletrizado, ele pode estar eletrizado positivamente ou negativamente. Nesse caso, ele está eletrizado como? Positivamente. É só observar que eu tenho muito mais cargas positivas do que cargas negativas. Se vocês contarem aqui, observem que eu tenho muito mais cargas positivas. Como é que vai estar o segundo corpo? O segundo corpo vai estar neutro, ou seja, eu tenho a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Vamos colocar esses dois corpos em contato. Eles vão estar se tocando. Após um instante, né, passado alguns minutos, o que é que vai acontecer? Como esse corpo aqui azul, ele tem mais cargas positivas, ele tem muito mais cargas positivas, ele tem excesso de cargas. Como elas não podem sair para o outro corpo, lembrando, apenas os elétrons vão se transferir de um corpo para outro. Ela vai fazer o quê? Ela vai puxar os elétrons do outro corpo. Observem, esse corpo aqui vermelho, ele tinha dois elétrons, ele perdeu um. Agora ele tem apenas um elétron. Ao final, o que foi que aconteceu? Esse corpo azul ele permanece carregado positivamente e o corpo vermelho, que estava neutro, observe que agora ele também está carregado como positivamente. Ou seja, após o contato, os dois corpos vão ficar com cargas iguais. Observem que nesse caso, o corpo azul aqui estava carregado positivamente, mas pode acontecer também de um corpo estar carregado negativamente. Vamos observar aqui. Vou colocar esse primeiro corpo aqui carregado negativamente. Observe, ele tem 5 elétrons e apenas 2 prótons. O outro corpo deve estar como? Deve estar neutro. Vou colocar aqui 3 elétrons e 3 prótons. Observem, como nesse corpo que está carregado está sobrando elétrons, após um período, o que é que vai acontecer com os elétrons do corpo que está carregado? Eles vão passar para o outro corpo. Então, temos aqui, ó, ele passou, vamos supor, 2 elétrons para o outro corpo. Logo, esse primeiro corpo, ele vai permanecer negativo, que já estava, e o corpo que estava neutro também vai ficar negativo. Ou seja, eles vão ficar com cargas
iguais. Observem, na eletrização por contato, inicialmente eu tenho um corpo carregado e um corpo neutro. Ao final, os dois vão ficar com cargas iguais. Ou os dois vão ficar positivo ou vão ficar negativo. Vamos aqui para a próxima eletrização, a eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, ela é bem interessante, porque você pode estar observando isso no seu dia a dia. Como é que você pode fazer isso? É só você pegar dois materiais de naturezas diferentes, ou seja, eles têm que serem compostos por materiais diferentes. Inicialmente, eles vão estar como? Vão estar neutros. Vocês vão atritar, ou seja, vocês vão esfregar os dois corpos. Ao final desse atrito, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Como é que nós vamos saber quais materiais vão ficar positivos e quais vão ficar negativos? Eu tenho aqui a minha série triboelétrica. O que é que ela me diz? Que qualquer dois elementos desses aqui que nós atritarmos, o que estiver mais acima fica positivo, o que estiver mais abaixo fica negativo. Vamos ver aqui quais são os elementos que eu tenho aqui nessa série triboelétrica. O vidro, a mica, lã, pele de gato, seda, algodão, ebonite, cobre, enxofre e celulose. Aqui é só um exemplo, mas a série triboelétrica ela tem bem mais substâncias. Temos aqui um exemplo. Peguei aqui o vidro e vamos atritar com uma lã. Observe, quem é que está mais acima na série triboelétrica? É o vidro ou é a lã? Aí eu vou olhar aqui, ó. O vidro está em cima e a lã está mais abaixo. Logo, o vidro, ele vai ficar, observem aqui nessa outra imagem, ele vai ficar positivo e a lã vai ficar negativo. Sempre o que estiver mais em cima fica positivo, o que estiver mais embaixo fica negativo. Se nós pegássemos, por exemplo, a seda, que é um tipo de tecido, e atritássemos ela com o cobre, que é um tipo de material metálico, né? Quem é que está mais acima? É a seda ou é o cobre? Eu observo. A seda está mais acima, o cobre está mais abaixo. Logo, a seda ficaria positivo e o cobre ficaria negativo. Vou demonstrar aqui através de um pequeno vídeo para vocês como como fazer um exemplo de processo de eletrização por atrito utilizando materiais que a gente tem em casa. Vou cortar aqui a imagem do notebook e vamos para a imagem de meu celular. Beleza, vamos fazer aqui uma demonstração de como ocorre o processo de eletrização por atrito, ok? Primeiro eu tenho aqui alguns pedaços de papel cortado bem pequenos, de folha de caderno mesmo comum. Tenho aqui uma caneta Bic, ok? Tenho aqui uma flanela de algodão. O que é que acontece? Se a gente aproximar essa caneta desse pedacinho de papel, observe que nada acontece. Nós vamos estar fazendo o quê? Vamos estar atritando a caneta nessa flanela para poder ocorrer a passagem de elétrons de um material para outro. E com isso a caneta fica eletrizada. Vamos observar aqui. À medida que você vai atritando a caneta com a flanela, vai ocorrer a transferência de elétrons de um corpo para outro. Logo, um dos dois corpos vai ficar eletrizado positivamente e o outro vai ficar eletrizado negativamente. Vamos atritar bem, porque a caneta ela é de um material isolante, ou seja, a passagem de elétrons de um corpo para o outro é bem mais lenta, né? Bem mais complicada. Vamos atritar aqui mais um pouco. Observem aqui agora. Quando eu aproximo a caneta aqui dos pedacinhos de papel, observe que ela está atraindo os pedacinhos de papel.
porque eles estão neutros, e a caneta ela foi eletrizada por atrito. Estão observando? Logo, esse é um exemplo bem prático, bem simples de se fazer na própria casa onde eu tenho a eletrização por atrito, ok? Vocês podem estar fazendo essa experiência aí em casa. Vamos voltar para o vídeo da nossa aula e dar continuidade aos processos de eletrização. Dando continuidade aos processos de eletrização, vamos agora ao processo de eletrização por indução. O processo de eletrização por indução, ele é bem simples de se observar, no caso de figuras, né? Nós vamos precisar de um corpo eletrizado, esse corpo ele vai ser chamado de indutor. E vamos precisar de um corpo neutro, que vai ser chamado de induzido. Na eletrização por indução, esses corpos, eles vão apenas se aproximar. Eles não vão se tocarem, ok? Nesse exemplo, observem esse corpo verde, ele está eletrizado como? Negativamente. Observem aí que eu tenho apenas cargas negativas. Ou eu tenho cargas negativas a mais do que as positivas. E esse corpo aqui, ele está neutro. Quando eu aproximo o corpo eletrizado negativamente, o que é que acontece? Nós sabemos que pela lei ou pelo princípio da ação e reação, cargas de sinais diferentes se atraem. Como ele está negativo, as cargas positivas aqui do corpo neutro, observe que ficaram concentradas desse lado, porque ele está atraindo elas. E as negativas, como ele está repelindo, foram lá para o outro lado. Elas estão praticamente tentando sair do corpo, porque elas estão sofrendo o poder de reação aqui do corpo eletrizado. E o mesmo ocorre quando o indutor estiver positivo. Observe, como ele é positivo, ele está atraindo quem para esse lado aqui? As cargas negativas. E está repelindo as cargas positivas. Essas cargas negativas, elas estão tentando sair para cá. Mas como eles não estão se tocando, elas não vão conseguir, ou seja, elas vão permanecer aqui. Se vocês já tiverem observado, aquelas TVs antigas, acredito que talvez até algum de vocês ainda tenham em casa, aquelas TVs zona de tubo, né? Que eram bem grandes. Quando você aproximava, assim que você desligava ela, se você aproximasse o braço, você sentia os pelos arrepiarem. O que é que acontece? Para que ela gerasse imagem, ela concentrava muitos elétrons aqui no vidro dela. Quando você aproximava seu braço perto da TV, ela sofria um processo de indução, ou seja, ele ficava atraindo os elétrons do seu braço para a TV. Por isso que você sentia arrepiar, ok? Na aula de hoje era basicamente para isso, para a gente rever de uma forma bem rápida os processos de eletrização. Espero que isso tenha ajudado vocês, que tenha auxiliado na resolução de alguma atividade. Estarei deixando aqui também um card direcionado para outra aula que eu tenho sobre processos de eletrização, que ela é bem mais completa. Essa aula é mais um resumo focado apenas nos três processos, ok? Por hoje era apenas isso. Até mais.